Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião e eu quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Mês de dezembro começando, dia 2 de dezembro. Tem muita gente aí já fazendo contas, algumas pessoas fazendo dívidas, enfim. Final de ano, 13º, dinheiro girando, economia girando e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso no nosso programa de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, por que o dólar cai, por que o dólar sobe, enfim, vamos tentar ajudar você um pouquinho sobre educação financeira. E eu recebo hoje no nosso programa o administrador e também coordenador do curso de administração aqui da Finca, professor Ednei de Souza. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Micael. É sempre um prazer participar aqui desse programa. Esse programa que é sucesso no nosso estado, no Brasil, porque atende também a boa parte do Brasil. E a gente está sempre à disposição aí, sempre que precisar, uma satisfação poder vir aqui contribuir com as temáticas que são discutidas aqui nesse programa. Muito bem. Professor, como eu falei,
mês de dezembro começando, hoje é dia 2, muita gente já está endividada porque fez compras na Black Friday que passou, teve gente que comprou à vista, enfim, existem diferentes tipos de preferência para Black Friday, né? Mas enfim, a Black Friday aconteceu e deu uma aquecida, digamos assim, na nossa economia, né? Que estava meio estagnada, não só aqui na nossa região, mas em todo o país, né? A gente vive aí uma retomada da nossa economia. E a Black Friday deu uma aquecida aí, um termômetro para o Natal, vamos dizer assim, né? O país, o mundo, né, passa por esse momento aí crítico que afeta não só as nossas vidas em particular, mas a economia e assim, essas promoções, essas Black Fridays, elas vêm contribuir para que a economia aqueça aí final de ano. A gente está num período aí de pagamento de 13º, né, e outras verbas, pessoas que recebem aí final de ano, e isso acaba trazendo a economia. E a Black Friday ela acaba contribuindo para aquecimento aí desse comércio que vinha numa tendência de queda aí por conta da pandemia. Então, a perspectiva do comércio, do empresariado, é que nesse final de ano eles consigam recuperar parte, né, do que foi perdido aí ao longo do ano com essa crise que era inesperada aí no comércio. Então, trouxe aí um dissabor para muitos empresários, para muitos comerciantes. Ednei, você é coordenador do curso de administração aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Por que eu estou falando isso? Porque nesse final de ano, dinheiro caindo na conta, 13º, o pessoal recebendo um extra, o pessoal tem que saber administrar o dinheiro nesse final de ano. Porque quem não consegue fazer isso, já começa 2021 endividado. É dívida no cartão, é parcelamento do cartão porque não conseguiu pagar, enfim, coisas que a gente nós já estamos habituados a ver e todo ano se repete. E hoje o nosso assunto é educação financeira, então muito cuidado nesse momento, você que está aí recebendo o 10º, a primeira parcela já veio, né? A segunda está por vir. É um momento de ter muito cuidado, né, professor? É um momento do pessoal saber agir com esse dinheiro, pagar uma continha, não fazer mais, né, vamos dizer assim. Não entrar o ano endividado, Exatamente. né, Micael? A gente vê aí alguns comportamentos de consumidores que é um desastre para as suas finanças pessoais. Então, você pensar aí nas suas finanças pessoais é sempre importante. Não pode se empolgar nesse final de ano, onde entra aí alguns valores extras, né? Eu digo que esses valores extras não devem ser contabilizados nas nossas receitas mensais e imaginar que isso vai acontecer todos os meses. Algumas pessoas já vêm passando aí por alguma dificuldade financeira causada por diversas razões, né? Algumas impactadas aí pela pandemia, algumas famílias foram impactadas aí com a perda do trabalho e outras com a redução até do salário. E então esse momento é um momento assim de comprar aquilo que realmente é necessário, né? Evitar gastos desnecessários. Algumas pessoas já estão, como você falou, extremamente endividadas e talvez esse seja o momento de equilibrar, né, aí um pouco dessas dívidas. Não, a dívida ela acaba se tornando uma bola de neve ao longo do tempo. Se você não parar para controlar, principalmente se for cartão de crédito, dívida com uso do cheque especial, isso se torna uma bola de neve gigantesca. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado nesse momento, né? É um momento que a gente fica muito tendencioso, né, a ter despesas, a gastar um pouco mais, mas com muita cautela, com muito cuidado. É aquela coisa, né, professor? Não adianta eu querer dar um passo maior do que eu posso dar, né? Então, nesse momento que o dinheiro, sem dúvida nenhuma, final de ano é isso, é dinheiro injetado no comércio, injetado na economia, mas a gente não pode esquecer que o começo do ano vem aí e a gente está ainda em meio a uma pandemia, com muitos CNPJs cancelados, muitas pessoas desempregadas, pessoas dependendo do auxílio. A gente vive uma situação muito incomum. Eu acho que assim, a gente nunca passou por algo parecido, né? E eu falo nós assim, a maioria. E tudo que a gente quer, pelo menos é o que eu quero, eu não quero começar 2021 endividado, né? Pelo contrário, eu quero pagar as dívidas. E esse é um conselho que eu vendo muitas matérias, colunistas falando, o principal conselho que eles dão é justamente esse, pegar esse 10º
já quita aquela continha logo, já se livra dessa dor de cabeça, não faz mais conta, até porque é um problema a menos, né, professor? Quem resolve fazer isso já começa 2021 melhor, vamos dizer assim. Exatamente. É o planejamento financeiro que o brasileiro, né, tradicionalmente não tem o hábito de fazer o seu planejamento financeiro. É a educação financeira, né? A gente sabe que o Brasil ele tem se preocupado pouco, ou isso é uma matéria que se discute há muito pouco tempo no Brasil. Então a gente não vê as pessoas se organizar aí do ponto de vista financeiro. As pessoas não botam na ponta do lápis o que de fato elas ganham e o que de fato elas podem gastar todos os meses. Então, eu digo o seguinte, que a educação financeira ela está muito ligada a comportamento, né? Então, ela independe, às vezes, do valor que você ganha, da tua remuneração. Então, se você tem uma renda mês razoável e você não sabe controlar, você vai se endividar tanto quanto uma pessoa que tem uma renda menor. Então, eu digo isso porque eu conheço pessoas que têm uma renda, né, pequena, mas é uma pessoa organizada do ponto de vista financeiro, consegue se planejar e consegue viver, né, dentro daquilo que ela tem de renda ao longo do mês. E ainda consegue fazer uma reserva, que é o que se recomenda para as famílias não se endividarem, né, ter a chamada aí, poupança de reserva para um momento aí inesperado. A educação financeira no nosso país ela é extremamente importante, não só no nosso país, mas eu diria em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil já se tem aí uma preocupação de trazer essa educação financeira nas escolas, que é o ideal. É no momento que a criança está iniciando aí as suas atividades, que ela precisa conhecer e se apropriar aí da educação financeira para que ela possa ter uma vida mais organizada e mais tranquila do ponto de vista financeiro. É claro que assim, ainda é o início, a gente vê as escolas trabalhando ainda com a perspectiva muito do cálculo e não do comportamento, né? Muito ali da questão de fazer o cálculo financeiro e não como é que você se comporta diante de uma situação financeira para que você tenha aí uma vida financeira pelo menos mais organizada, mais tranquila, sem sofrer o endividamento que a gente vê hoje no Brasil. Hoje, 60 milhões de pessoas no Brasil, elas não têm condições de pagar as suas contas. Então, é um número expressivo, né, de pessoas que têm a sua vida financeira descontrolada, desorganizada, e isso pode se perpetuar aí para o longo da vida se a pessoa não parar, né, não tomar consciência aí da importância da educação financeira, fazer os seus cálculos e negociar as dívidas e conseguir chegar aí o momento de conseguir, além de pagar suas contas dentro do mês, né, conseguir até fazer uma reserva e criar aí a chamada reserva de emergência para que ela use no momento aí que não está previsto. Uma coisa é certa, né, professor? Se vem esse dinheirinho agora no final do ano, tá lá com o nome sujo, tem que regularizar, tem que pagar, vai lá e paga a dívida. É uma dor de cabeça a menos para começar 2021, né? E, enfim, você vai estar aí com o nome limpo, é só vantagens, né? É aquela coisa do comportamento mesmo, né, Micael? Assim, você vê, o final de ano é muita promoção, muita atração, você fica muito tendencioso a gastar, presente. Né? E assim, o comércio tem toda a sua estratégia de venda. Com certeza. Do ano que mais vende, né? Se você vai comprar uma televisão, uma geladeira, quando você chega na loja, você não vê o preço da geladeira, você não vê o preço da televisão. Você vê o preço da parcela. Exatamente. Então, as pessoas têm o hábito de comprar. Será que eu consigo pagar aquela parcela por mês? Será? Isso. É bem então, assim, né? as pessoas elas não querem saber o preço, às vezes, né, do produto. Elas querem saber se a parcela daquele produto ela cabe no seu orçamento. E aí, às vezes, ela fica aí durante 12, 24 meses endividada, com o seu orçamento completamente comprometido. Então, se ela tem aí alguma intercorrência nesse período, ela fica numa situação financeira crítica. Então, o brasileiro precisa aprender, né, a se organizar financeiramente, desenvolver aí a cultura financeira, a educação financeira. Saber controlar seus gastos, saber quais são as suas despesas fixas, que as pessoas, né, geralmente não conseguem colocar no papel quais são as suas despesas fixas. Então, você precisa saber exatamente quais são
as suas despesas fixas. Os economistas, eles dizem o seguinte, que a gente deve ter uma renda aí pelo menos de 2 a 3 vezes além do que você tem de despesa fixa, para que você possa ter uma vida financeira tranquila, organizada e ainda assim poder guardar um pouco daquilo que você ganha, né? É verdade. É o ideal, né, professor? Para você poder fazer uma viagem com a família, se organizar para umas férias, esse é o ideal. Com certeza. Bom, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, a gente volta com esse nosso bate-papo sobre educação financeira. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos batendo um papo sobre educação financeira. Estou recebendo hoje aqui o administrador e também coordenador do curso de administração do Centro Universitário Finca, professor Ednei de Souza. Professor, no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre a cultura do brasileiro, da questão de economizar, colocar as dívidas em ordem, saber usar de fato o dinheiro. E aí, essa pergunta que eu queria fazer para o senhor agora é justamente sobre isso. Será que se a nossa cultura fosse, por exemplo, como a de outros países, será que isso talvez não fosse diferente a nossa realidade? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o porquê que existem países ricos e países pobres. Muito boa pergunta. Essa é uma dúvida, né, das pessoas, porque que alguns países são muito ricos e outros países são muito pobres, assim como as pessoas. Às vezes, pessoas que são extremamente ricas
e pessoas que são extremamente pobres, e às vezes pessoas que têm as mesmas condições, né, mas que uma se diferencia da outra, talvez por conta do comportamento. Então, quando a gente fala de países ricos e países pobres, o filósofo Adam Smith, ali já no século XVIII, ele, na sua obra A Riqueza das Nações, ele tratava exatamente disso. Ele dizia que para que uma nação ela pudesse atingir seu mais alto grau de opulência, ela precisava não mais que ter paz, né, cobrar impostos justos, que a gente sabe que na maioria dos países não é o caso, e ter uma política aí administrativa judiciária adequada. E feito isso, né, as coisas seguindo aí o seu curso natural, elas aconteciam então de forma natural. Então essa era a visão de Adam Smith ali já no século XVIII, coisas que assim muitos países só descobriram agora no século XX. Isso. Então um excelente exemplo para isso a gente tem, por exemplo, Singapura, que é uma ilha ali no sul da Ásia, que hoje tem o maior número de milionários per capita do planeta. Aí você pergunta, professor, mas então assim, a Singapura tem recursos naturais em abundância e tal? Não, nada disso. Não tem nada de recursos naturais. Só que assim, aí a gente volta ao que Adam Smith falava já lá no século XVIII, né? A necessidade de se você ter ali uma cobrança de impostos justos, um mercado, a sua economia aberta, né, que é diferente aí de outros países que são extremamente protecionistas, como é o caso do Brasil. Então, dentro do G20, assim, a gente sabe que o Brasil é o país mais protecionista que existe. Então, Singapura é esse país pequeno, um país aí não maior, se duvidar, talvez até menor do que o estado de Rondônia, mas é um estado altamente promissor, né? Um estado onde tem aí o maior número per capita de milionários, ou seja, cada 6 habitantes lá, um consegue chegar aí a $1 milhão. Deixa eu ver, depois eu vou até dar uma olhadinha para ver como é que está a passagem lá para Singapura, só para fazer uma visita mesmo. Professor, mas na opinião do senhor, eu queria saber qual seria o país que tem a melhor educação financeira, isso em se tratando da cultura de seus habitantes. Eu citaria Singapura, né? Porque o Singapura hoje ele é olhado pelo mundo, assim pela forma como eles tratam a sua economia aberta, né? Não é economia fechada. Eles se relacionam muito bem com os outros países. Há um investimento maciço, né, do mercado externo em Singapura e aí eles conseguem, tem uma carga tributária adequada, justa, e isso atrai o capital estrangeiro e faz com que a economia cresça e, consequentemente, a população também se beneficie de alguma forma dessa situação que o país vive. Então, Singapura é um exemplo que eu cito aqui como um país que tem uma economia forte, um país que, embora não tenha aí recursos naturais, né, em abundância, como é o caso do Brasil, que poderia ser um país riquíssimo, ainda assim é um país que tem uma economia forte, economia pujante, economia onde a sociedade vive muito bem. Agora eu queria que o senhor respondesse a mesma pergunta, mas se tratando do pior país. Qual país que o senhor acha que tem uma das piores educações financeiras? A gente vê alguns países como a África, né? A África é muito complicada. É uma realidade bem difícil. Uma realidade muito complicada, né? Países ainda subdesenvolvidos. Então, tem muitos países que ainda carecem, né, de um investimento maciço na educação, de um investimento maciço na economia, para que a população consiga sair, né, da extrema pobreza que a gente vê aí no caso da África e até de outros países. E no Brasil também a gente tem, né, situações de extrema pobreza. Um país ainda rico, temos, né, professor? Ainda temos, mas ainda a gente tem em quase todas as regiões, né? Se você vai para o Nordeste, você vê em algumas regiões ainda famílias vivendo em estado de extrema pobreza. A gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente dá uma volta aqui em Porto Velho, a gente vê realidades bem difíceis aqui, né?
Isso é muito comum no Brasil. Você vai no Rio, vai em São Paulo, você vai no Rio, você tem ali do lado de a disparidade é muito grande, né? E então, bem próximo uma da bem outra. próximo. Então você vê ali uma favela, né, do lado de um condomínio de alto luxo. Então você vê essa disparidade absurda que ainda acontece no nosso país. Nós pagamos um absurdo, né? Nossas taxas de impostos são muito altas, a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo. Então isso tudo afeta a economia, afeta a vida das famílias no seu dia a dia, na sua renda, porque boa parte do que se paga quando você compra um produto, a maior parte é imposto. Bom, para você que está sintonizando agora aqui no programa Sala de Opinião, hoje nós estamos falando sobre educação financeira. Estou conversando aqui com a administradora Edneide Souza justamente sobre isso, sobre a educação financeira. E a gente está falando tanto disso, professor, mas eu queria que o senhor explicasse no fundo mesmo o que é educação financeira. Educação financeira, aparentemente, é uma coisa muito simples, é você conseguir se organizar ali dentro do que você tem de renda mês, né? E é muito comum as pessoas não terem esse comportamento e acabar saindo do seu orçamento. O brasileiro, no geral, ele não faz uma planilha financeira, ele não sabe quais são os seus gastos fixos. Então ele acaba se endividando com cartão de crédito, ele acaba utilizando o cheque especial e às vezes ele cai naquela tentação de pagar o mínimo do cartão. Isso é terrível, né? Porque o juro de cartão de crédito e limite de cheque especial é um absurdo que se paga. Então as pessoas às vezes ganham pouco e trabalham para pagar juros e vivem a vida inteira endividada. E vira aquela bola de neve. Né? Vira uma bola de neve. Então isso é educação financeira. Ela pode ajudar. Então eu digo assim, quando a gente tem uma educação financeira, e eu olho para a educação financeira mesmo, muito voltado para comportamento, eu conheço pessoas que têm uma renda muito boa, mas que vivem com a corda no pescoço porque não conseguem se organizar. Ou seja, elas gastam além do que ganham. Esse é o grande problema. Hoje então, a gente pode falar que o brasileiro, na sua maioria, ele gasta mais do que ele ganha? No geral, as pessoas não têm aí o costume de fazer o controle das suas finanças e acabam caindo, às vezes, nessas armadilhas de compra parcelada. O ideal é que empréstimo consignado. Empréstimo consignado. Então, às vezes você pega uma pessoa que tem uma renda muito boa, mas que parte da sua renda já está totalmente comprometida. Então, ela passa, mesmo tendo uma renda aí boa, né? Ainda assim ela passa por uma grande dificuldade financeira. Ao passo que você vê pessoas que têm uma renda menor, mas são extremamente organizadas e conseguem ficar ali dentro do seu orçamento. Hoje infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que vivem, como o senhor falou, com a corda no pescoço, tem uma condição, digamos assim, boa, uma condição financeira boa, mas vive com a corda no pescoço. É onde que entra a falta de planejamento. E a gente vê matérias, a gente vê reportagens falando sobre isso, e depois que vira uma bola de neve, aí fica muito difícil de colocar tudo em dia, né, professor? Porque aí a gente depende, por exemplo, de um valor, de um parcelamento que pode durar 12, 24, enfim, aquilo que a gente já sabe como é que é, né? E assim como são as pessoas, também são as organizações, né? Mas as pessoas, às vezes, elas acabam se endividando excessivamente. Algumas pessoas acham que tem um patrimônio muito alto. Então, às vezes, você fala com as pessoas, a pessoa fala, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, algumas têm até uma chácara e tal, e aí você fala, tá, e esse carro como é que é? Ah, esse carro é financiado, eu comprei há 8 meses. É mais então, do banco do que da pessoa. O carro não é da pessoa, o carro é do banco, ela tem uma parte daquele carro, né? Às vezes ela mora num imóvel também. Não paga não para ver se o banco não vem ali e pega, né? É financiado ali em 20 anos, em 30 anos e ela paga. Então ela, na verdade, ainda não tem aquele imóvel. O imóvel só é seu a partir do momento que você quita e você recebe a escritura definitiva do imóvel. Então as pessoas às vezes, né, acham que tem e na verdade não tem. Quer contar uma vantagem, né? É verdade. Professor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo.
E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos batendo um papo sobre educação financeira. E eu estou recebendo no programa de hoje o professor coordenador aqui do curso de administração do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também administrador professor Ednei Souza. Professor, não tem como a gente falar sobre economia, educação financeira sem a gente tocar no que diz respeito ao dólar. O dólar sobe, desce, ultimamente só tem subido, né? E muita gente não entende o porquê que o dólar sobe tanto, por que essa diferença, essa desvalorização do real comparado ao dólar. Queria que o senhor explicasse um pouquinho por que o dólar sobe tanto e em relação à questão da desvalorização do real também. Essa oscilação do mercado aí, eu diria que ela até é natural, né? A moeda brasileira, infelizmente, é uma moeda pouco valorizada aí, e o problema é que as pessoas, às vezes, elas não têm noção da importância, né, disso no seu dia a dia. Então, algumas pessoas falam, não estou nem aí se o dólar está subindo ou se o dólar está baixando, porque elas não têm noção de que isso vai impactar na sua vida. Elas não sabem como isso vai afetar, né? Exatamente. Então, as pessoas, quando o dólar sobe, tudo sobe. Se você vai abastecer o seu carro ali no posto, o valor da gasolina, ele aumentou. Se você vai comprar uma camisa, uma geladeira, uma televisão, tudo isso depende, tá ligado aí ao preço do dólar, né? Então, é um efeito, que eu diria, cascata. Então, se o dólar sobe, ele acaba prejudicando todo mundo do ponto de vista financeiro, não só as empresas. São poucas as empresas
que se beneficiam, vamos dizer assim, com o aumento do dólar, que são aquelas empresas que exportam. E para elas fazer legal, para aquelas empresas que fazem importação. Para as que fazem importação, é péssimo. Para o nosso dinheiro, que é o real, ele fica mais valorizado. A senhora acha que precisa da implantação de mais políticas voltadas para a nossa economia, e especialmente a questão do nosso dinheiro? O Brasil já teve a sua moeda, né, em algum momento muito forte. É verdade. Né, e aí até em algum momento muito próximo até do valor do dólar. Só que assim, como a economia do país ela vai patinando ao longo do tempo, acaba que essa situação ela vai enfraquecendo a moeda. Nós temos pouco investimento estrangeiro, ou não tanto quanto a gente deveria ter, para a gente ter uma moeda mais forte. Então, nós temos as crises, né, que acabam impactando na nossa economia. Então, essas crises, elas de alguma forma, elas contribuem para a desvalorização da nossa moeda. E isso é muito ruim, porque se você tem uma moeda fraca, ela afeta todos os setores da economia, inclusive para quem pretende fazer uma viagem para o exterior. Né? Uma coisa é quando você viaja e você tem $1 aí custando R$2, R$3, outra coisa é quando você viaja e você tem que usar a moeda americana, tem que trocar o seu real pela moeda americana, você vai pagar aí R$5 o dólar. Então, o seu dinheiro lá é extremamente desvalorizado. Aí, quando você viaja para fora do Brasil, para o exterior, é que você percebe o quanto a nossa moeda é fraca, quanto a nossa moeda é desvalorizada. E hoje a cotação do dólar está em R$5, R$6, eu não acompanhei as últimas, mas está beirando 6, né, professor? Mais ou menos isso, né? Está em torno de 5,50, 5,60. E aí a gente traz essa realidade para o nosso meio, porque, como a gente falou no primeiro bloco, é momento de compras, é momento de gastar, é momento de aquecer a economia do nosso país, que está voltando a girar nesse final de ano, né, por conta dessa pandemia. Mas aí é que onde entra o outro lado da moeda também. Não é o momento muito de gastar agora. Se pôde esperar até agora, não custa um pouquinho esperar mais um pouquinho, porque o dólar, como a gente está falando, cada vez sobe mais, está aí oscilando entre 5,50, 5,60, e isso diariamente. Às vezes bate lá em cima, volta um pouquinho para 5,50, e nesse momento, como o senhor falou, muita gente acha que, mas eu não estou nem aí para o dólar, porque o dólar não me afeta, eu não trabalho com isso, mas não entende como o dólar afeta todos nós. E eu falo todo mundo mesmo, é o feijão que uma hora está caro, outra está barato, é a gasolina, como o senhor bem exemplificou. Então o dólar nos afeta sim, não adianta falar porque estou nem aí para o dólar. É bom estar tudo aí para o dólar, porque ele nos afeta, afeta o nosso bolso, afeta a nossa economia. E como eu falei, nesse momento onde o momento é de compras, de presentes, de final de ano, se tiver que comprar, compra um negocinho mais moderado, tenta dar uma segurada, porque não é o momento para gastar agora, né, professor? É comprar aquilo que realmente é necessário, né? A gente realmente está vindo aí de um momento de crise na economia, né? Não só no Brasil, como eu falei, mas no mundo. Mas a gente precisa estar organizado. E o grande problema que eu vejo disso é que as famílias, as pessoas, elas não têm o seu planejamento, né? O planejamento financeiro organizado, assim como as empresas. Por que tantas empresas quebraram nesse período de pandemia, nesse período em que precisaram parar as suas atividades aí por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses? Planejamento. Né? Planejamento financeiro. Então, assim como as empresas, muitas não têm esse planejamento financeiro, não têm uma reserva, as pessoas também não têm o hábito de criar uma poupança, de ter uma reserva financeira para um momento de dificuldade como esse. Então, as pessoas vivem no limite, ou às vezes até extrapolam o limite da sua capacidade de renda e acaba criando um problema financeiro. Então, as pessoas precisam se conscientizar da importância desse planejamento financeiro, né? Para que ela tenha aí uma vida mais tranquila, mais sossegada. Então ela precisa fazer realmente a sua planilha de gastos, saber exatamente qual que é o valor das suas despesas fixas mês, ela precisa ter um valor reservado para
para essa despesa mês, aí os especialistas eles recomendam que essas despesas fixas elas não ultrapassem os 50% do que você tem de receita no mês, aí você tem os outros 50% para outras despesas e também o brasileiro precisa criar o hábito de poupar aí pelo menos, né, no mínimo 10% do que ele ganha mês. Então, se ele consegue ter aí uma reserva, uma poupança, ele daqui a pouco consegue fazer investimentos, né, que é uma coisa bacana. Então, você vê pessoas que, como eu falei, às vezes têm uma renda menor, mas são organizadas do ponto de vista financeiro. Pessoas que têm um salário alto, mas que parte do que ganha paga de juros, né, paga aí de juros de cartão de crédito, que é um absurdo, aí, que é rasgar dinheiro. Então, se a pessoa quer comprar uma televisão, ele não consegue. Quando eu digo que, assim, essa questão da educação financeira, ela tem muito a ver com o comportamento, é que as pessoas não conseguem se controlar a ponto de que se você precisa comprar um aparelho celular, eles não conseguem juntar o dinheiro para ir lá na loja e comprar esse celular à vista e com desconto. Então, eles vão lá, eles não olham, às vezes, como eu falei, o preço do aparelho, do produto. Eles acabam olhando o valor da parcela se cabe no seu orçamento. Aí é um erro, né? Então, uma geladeira que você poderia comprar aí, depende da geladeira, por R$2.000, se você comprar ela à vista, você tem um desconto e você consegue comprar ela num preço legal. Mas se você compra essa mesma geladeira parcelada em 12 meses, além de você comprometer parte da sua renda durante um período, né, você está pagando um juro que é embutido nesse valor. Então, se você se organizar, se você tiver esse comportamento, né, financeiro adequado, que na maioria dos brasileiros não tem e por isso se endividam, você consegue ter uma vida financeira mais organizada. E por isso a gente precisa cuidar da vida financeira, né, dessa educação financeira dos nossos filhos. Então, quando você vê um movimento aí nas escolas, a educação já de alguma forma se preocupando com a educação financeira das crianças, porque assim, se você pega a maioria das pessoas hoje que estão endividadas, são pessoas que não tiveram lá na sua infância uma boa educação financeira. Então, os pais, né, eles às vezes não têm o hábito, né, de passar para o seu filho uma boa educação financeira. E às vezes é aquela coisa do exemplo. Se o filho está vendo o pai, que é uma pessoa extremamente desorganizada do ponto de vista financeiro, é difícil essa criança seguir uma tendência aí de ter uma educação financeira bacana. Com toda certeza. E esse exemplo do à vista é muito bom porque eu mesmo, antes da Black Friday, que passou já, eu estava dando uma olhada em celulares, tal, me interessei por um e vi que o valor estava lá à vista R$3.100 e a prazo parcelado R$3.500, quer dizer, um desconto aí de R$400. Mas um detalhe interessante é que até as próprias lojas, e eu falo lojas físicas daí, já se acostumaram com a venda parcelada, que ultimamente você chega, por exemplo, numa loja para comprar um telefone, uma loja física, eu quero pagar à vista, aí não tem, porque assim, hoje uma loja física, se você quiser pagar à vista ou parcelado, é o mesmo valor. Existem algumas lojas que isso acontece. Já pela internet muda um pouco. Pela internet, se você prefere pagar à vista, você tem um descontinho maior. Então, quer dizer, até as próprias lojas já se acostumaram com essa questão do parcelamento, que todo mundo procura só o parcelamento, e aí não traz um atrativo para o cliente, que é o pagamento à vista, até porque sabe que quase ninguém procura essa opção de pagar à vista. É porque o dinheiro tem um custo, né? Então, se você consegue trabalhar o dinheiro, se ao invés de você comprar à vista, você compra parcelado em 12 vezes, tem um juro aí embutido, tem um custo desse dinheiro embutido, que acaba beneficiando até o próprio lojista. Exatamente. Então, é comum isso que você falou, você chegar no estabelecimento e eles tentarem te vender até parcelado do que, de alguma forma, te levar a comprar à vista. Então, isso faz parte da cultura, né? É verdade. Professor, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá.
A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas, e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje um bate-papo sobre educação financeira com o administrador e também coordenador do curso de administração aqui do Centro Universitário Finca, professor Ednei Souza. Professor, a gente falou sobre muita coisa, sobre economia, poupar, tabela, durante esses blocos, mas no final das contas, para o brasileiro, ele colocar tudo em ordem mesmo, a palavra é planejamento. É montar uma planilha, eu ganho tanto, eu só posso gastar tanto, se possível ainda poupar, o que é muito difícil, mas é o aconselhável. Então a palavra hoje para o brasileiro conseguir colocar suas finanças em ordem é planejamento, não é dar o passo maior do que o possível, é juntar, se precisar de uma emergência, tem o dinheiro guardado, o caminho é por aí, né? O planejamento, ele é fundamental, né? Não é fácil. Fazer o planejamento até não é tão difícil. Difícil é você executar ele. Seguir esse planejamento. Mas é importante você fazer o planejamento. Porque quando você faz o planejamento, você tem uma fotografia, né, real da tua situação financeira. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção do que elas gastam, porque elas não têm controle sobre os seus gastos, né? Acaba gastando uma pipoca a mais que você compra ali, um sorvete, e você não anota isso, e isso vai passando, isso acaba impactando esses pequenos gastos, né? E, às vezes, você não sabe exatamente onde é que você está exagerando nos teus gastos. E se você não tem uma planilha onde você consegue visualizar isso, fica muito complicado você identificar onde é que você está
onde está sendo a tua maior despesa. Hoje a facilidade está muito grande. Para aquelas pessoas que se interessam em fazer um planejamento financeiro, e você tem aplicativo de celular que você consegue anotar absolutamente tudo que você gasta. Então, você tem que, como eu falei, os especialistas recomendam que você não pode gastar mais que 50%, né, com as suas despesas fixas. Então, se você paga um aluguel, se você tem um salário de R$3.000 por mês, por exemplo, você tem um aluguel aí que você paga R$800, você tem uma despesa de luz aí de R$500, você tem uma despesa com escola de criança aí de mais uns R$600, então você muito facilmente chega a 50% desse valor. Então você precisa organizar as suas finanças, negociar de repente valores. Se você está gastando muito com o supermercado, às vezes com coisas desnecessárias, está comprando o que não precisa, que essa é outra coisa que o brasileiro faz muito, é comprar coisa desnecessária, né? Às vezes você não precisa de ter um celular de última geração, mas ele quer aquele celular de última geração. Será que você vai precisar realmente desse celular de última geração? Então, é uma pergunta que você precisa fazer. É necessário você comprar? Então, aquela será que coisa, realmente eu preciso será que daquilo, realmente né? eu preciso do que eu vou comprar? Então, muitas pessoas fazem aquisições que às vezes nem precisam, né? Então, você precisa, às vezes você precisa andar para se adequar a uma situação financeira, morar num apartamento mais simples. Você precisa andar num carro mais simples, mas aí o comportamento às vezes não é esse. Então, às vezes a pessoa ela anda num carro que não é o carro compatível com a sua renda. Então, às vezes você vê a pessoa andando e comprometendo, às vezes, 60% da sua renda, né, para pagar a parcela de um carro que talvez ela nem precisasse andar naquele carro. Poderia andar num carro mais simples ou morando, às vezes, num lugar muito bacana e às vezes ela nem precisava morar num lugar daquele, pagando um condomínio extremamente alto e passa sufoco, né? Se a pessoa não tiver consciência do consumo, ela acaba se perdendo aí na sua vida financeira, e acaba gerando um problema pessoal, né? Mas às vezes até um problema familiar, porque ele gera um problema familiar também, quando ele se perde aí, quando ele gasta excessivamente no cartão, né? Às vezes as pessoas não têm noção de quanto elas gastam no cartão, elas vão comprando e... Não que o limite ainda dá, ainda cabe ainda. No final do mês a fatura chega, aí é o desespero, né? Com certeza. E nesse momento de pandemia, a gente sabe que tem muita pessoa endividada, muitas pessoas tentando colocar em ordem, algumas pessoas estão empurrando com a barriga, mas talvez nesse momento de pandemia seja o momento de talvez apertar um pouquinho o cinto e começar agora, né? Porque já acabou o ano, não dá mais tempo, dá sim, né? Não tem um momento específico para começar a cuidar do dinheiro, né, professor? E nesse momento de pandemia tem muita gente desempregada, tem muita gente recebendo menos, enfim, são várias dificuldades que aparecem nesse momento de pandemia. E é importante a gente trazer essa realidade e falar que a pandemia ela vai continuar porque a gente não sabe ao certo quando que a vacina vai chegar. A gente sabe que está sendo produzida, que a notícia, todo dia tem uma notícia diferente, porque governo isso, governo aquilo, enfim. Mas, de fato, a gente não sabe quando que essa vacina chega para todo mundo. Ela vai chegar um momento, vai ser distribuída, mas a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que essa pandemia vai durar mais um pouquinho. Então, talvez agora seja o momento de começar a fazer essa educação financeira agora. Reduz um pouquinho, reduz no almoço, começa a comprar uma marmitinha mais barata, aquilo que realmente eu posso, comprar só o que eu preciso e tocar a vida. Tentar começar 2021 melhor um pouquinho financeiramente, menos endividado e durante o ano essa situação vai melhorando, né? É verdade. Esse momento é um momento assim, né, de grande consumo. Aí entra aquela situação da consciência. Às vezes a pessoa tem um comportamento de consumo inadequado e ela acaba trazendo aí uma situação financeira ruim. E você coloca muito bem essa situação econômica que o país vive, causada pela pandemia, que a gente não sabe ainda, né? Algumas pessoas falam que ainda dura um ano, outros falam que chega a durar aí mais um ano e meio. São várias previsões. Então, assim, a gente não tem uma previsão definitiva. A verdade é que a gente está
conhecendo agora, né, essa doença que ela acaba impactando as famílias, as organizações e trazendo a sabores. Então a gente precisa estar muito atento, muito alerta aí com as nossas despesas. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que amanhã a empresa que você trabalha te chame para negociar o teu salário. Então você de repente tem um corte na tua renda e aí você não está preparado para isso. Às vezes você já comprometeu, né, agora no final do ano a tua renda para o ano de 2021 inteiro. Então esse é o momento, como você falou, de parar, né, de refletir e de consumir exatamente aquilo que realmente é necessário. Muito bem. Professor, o nosso programa está quase terminando, mas antes, lógico, queria falar sobre a questão do curso também de administração. O senhor é coordenador do curso de administração aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Nós estamos aí com as inscrições abertas, as inscrições online. Estamos aí com um desconto muito bom. E para quem não conhece o curso de administração ainda, basta dar um passeio aqui no Centro Universitário. A coordenação está toda à disposição, os professores, o senhor, enfim, para esclarecer qualquer dúvida que o nosso futuro acadêmico venha a ter, né? Perfeito. A gente está ali à frente de um núcleo, né, que faz parte desse núcleo o curso de administração, o curso de ciências contábeis, o curso de gestão comercial e também o curso de gestão hospitalar. E eu digo que nesse momento de crise, eu acho que são os profissionais que certamente serão os profissionais, as profissões mais demandadas aí nesse período de reconstrução da economia aqui no nosso estado e no país, né? E a Finca hoje oferece esses cursos, nós temos uma equipe de professores aí muito bem preparados, formada principalmente por mestres, especialistas na área, empresários que já atuam aí, profissionais do mercado que conseguem trazer uma visão do mercado e a gente tenta aqui, da melhor maneira possível, preparar esses profissionais. Hoje só não faz um curso superior quem não quer, porque a facilidade está muito grande. A Finca tem uma gama enorme aí de opção, de bolsas. Então, você que vai, ou que está pensando em fazer um curso superior, venha conhecer a nossa instituição, venha conhecer o curso de administração, o curso de ciências contábeis, o curso de gestão comercial, que é um curso tecnólogo que forma muito rapidamente aí para o mercado. E conhecer a nossa estrutura, que é uma estrutura linda, tem espaços maravilhosos de aprendizagem, né? Aqui a gente desenvolve aí alguns eventos, algumas dinâmicas, a gente tenta levar o aluno de fato à prática, ao dia a dia profissional, para que ele possa vivenciar já durante a graduação a prática profissional. Então é muito bacana, a gente estava falando de educação financeira, a gente tem aqui uma disciplina que a gente faz aí uma mesclagem entre os cursos que trata exatamente de planejamento e também de investimento. Então, a gente tem alunos aqui que já se empolgaram aí, estão investindo na Bolsa de Valores, então eles começam a conhecer um pouco mais desse mercado financeiro, começam a conhecer como é que o mercado funciona e estão avançando aí nesse aspecto e a gente fica muito feliz. A gente também prioriza aqui uma educação voltada para o empreendedorismo, né? A gente acredita muito no empreendedorismo como algo que vai transformar a vida das pessoas, porque eu acredito que o empreendedorismo transforma uma cidade, né? Um país. O Japão foi reconstruído à base do empreendedorismo e aqui a gente trabalha em parceria aí com outras instituições, com o próprio SEBRAE, a disseminação da cultura empreendedora, porque a gente acredita que o empreendedorismo ele é uma saída bacana, principalmente na nossa região. Tá? Nós temos um estado que está muito bem localizado aí geograficamente e que vai demandar muito. Então a gente tem muito o que fazer ainda na nossa região. Muitas oportunidades já existem e muitas oportunidades vão surgir daqui para frente. Então eu faço um convite a você que pretende fazer um curso superior, venha conhecer aqui os nossos cursos, as nossas instalações. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar aqui pela nossa instituição e nós temos muito a te oferecer em termos de formação. Muito bem. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa Sala de Opinião. A gente é que agradece, é sempre bacana poder vir aqui, a gente está sempre à disposição. Gosto muito do programa porque discute temas aí da mais alta relevância, né?
Então a gente está sempre à disposição. O prazer foi nosso de estar aqui no dia de hoje. Muito bem, obrigado novamente, professor, e obrigado a você também pela sua audiência, sempre conosco aqui, acompanhando os assuntos que a gente traz no nosso programa Sala de Opinião. Temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá! Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC.